Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Só ajustando aqui os equipamentos, né? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso estudo da noite. Jesus nos abençoe, né? Estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro Os Mensageiros, né? Do nosso querido André Luiz, pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, né? E agradecendo aí a todos os companheiros que nos têm ajudado tanto aí, né? Nós estamos aí, né, passando, né, alguns momentos aí, né, difíceis aí no nosso mundo, né, no nosso orbe, né, e o estudo da doutrina espírita e do evangelho são fatores aí que vão nos ajudar a encontrar, né, o equilíbrio, a paz, né, de que a gente tanto precisa, né? Lembrando que a gente está seguindo essa obra do André Luiz, né, o livro dos Mensageiros, que é a continuação direta do livro Nosso Lar, e hoje nós vamos para o capítulo 26 do livro, tá? E ao mesmo tempo, né, a gente lembra os amigos aí, né, que nós estamos com as nossas atividades, né, lá no Francisco de Assis, né, lembrar de convidar os companheiros aí. No próximo sábado a gente vai ter uma reunião geral, né, dos trabalhadores da assistência social da casa. Então quem quiser, né, ajudar nos trabalhos de assistência, ajudar, né, nos trabalhos sociais que a gente faz aqui no Francisco, está convidado a vir participar. Quem estiver aí por perto, né, vai ser a partir das 8 da manhã no próximo sábado, tá? Sábado agora, no dia 4. E vamos dar início, né, gente, ao nosso estudo. Lembrando, né, pessoal, o estudo ele é participativo, então aqueles que quiserem perguntar, participar, né, são muito bem-vindos. E a gente não só incentiva, como agradece também, né, a participação dos companheiros, dos amigos, né? A gente vai fazer agora a nossa prece, né? Se você quiser aí também, durante o estudo, deixar aí uma garrafinha com água fluidificando, né? Deixar, né, uma garrafinha aí, né, preparada aí para absorver as boas energias do trabalho, né? Fique à vontade, tá? Fiquem aí à vontade aí, que Jesus possa nos abençoar a todos, né? Vamos fazer a nossa prece e dando início aí ao nosso estudo. Amigo e mestre Jesus, companheiros espirituais, agradecemos neste momento a presença e o amparo, diante do qual o vosso amor e a vossa luz nos envolvem. Pedimos agora a presença gentil e suave do Cristo entre nós, para que possamos estabelecer junto aos corações e mentes a sintonia do bem, do amor e da paz. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada, no entendimento, e fica conosco, hoje e em cada momento da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, nós vamos, né, dar início às atividades de hoje, né, dos nossos estudos aí, né? Recapitulando, né, nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, e no último capítulo nós falávamos sobre o poder da prece, né? Nós tivemos a oportunidade aí de ver os efeitos da prece da Ismália, né, juntamente com, né, as vibrações coletivas, né, dos trabalhadores, né, do Lar Paz, né, do posto de socorro, e vimos, né, a recuperação e o benefício, né, daqueles companheiros que ali estavam, né, que ali estavam recebendo ali o amparo, né, o auxílio, né, e que puderam ser beneficiados ali por esse movimento de prece, né, a prece de intercessão, né, onde os bons espíritos conseguem transmitir, né, as suas vibrações, as suas energias para quem precisa. E a gente falou um pouco sobre esse poder, né, o poder aí do amor que se movimenta em favor, né, dos companheiros. Então vamos começar aqui, a gente vai lendo, né? Quem quiser participar, né, é só falar ou mandar mensagem aqui por escrito, tá bom? É só ficar à vontade. Então vamos lá? Ouvindo os servidores. Agora o André Luiz ele vai conversar com alguns trabalhadores ali, né, que assessoram ali os serviços da casa espiritual. Notei que o trabalho do posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto conversávamos animadamente, Ismália recebia serviduras numerosas, em verdadeira atitude maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. Ou seja, o que o André Luiz está falando ali, né? Que ele estava vendo a Ismália conversando com as servidoras lá, com as trabalhadoras, né,
do posto de socorro, e que, né, o Aniceto, que é o mentor ali, que é o líder ali do grupo dele, né, ele e o Vicente, né, estava ensinando, aproveitando tudo que elas falavam, tudo que elas diziam, todas as situações, para poder ensinar para eles, né? Os grandes espíritos, eles não perdem tempo, eles pegam, né, todo o ensejo, né, ou seja, toda a oportunidade de aprender, de ensinar, né, de se desenvolver, e aproveitam, né? Então ele está aproveitando ali, né, a oportunidade para ensinar tanto o André Luiz quanto o companheiro que está com ele, e ajudá-los, né, a encontrar ali naquelas pequenas situações, naqueles pequenos bate-papos, oportunidade de crescimento e de melhora. Olha só. Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também com imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres, sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem, compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia, amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me, impressionado. Neste momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigiu-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de velhinho de humilde expressão, que depois lhe falhava com mostras de justo respeito, né? Então o Aniceto lá e o oh meu Deus, o Alfredo, né, estavam lá, e aí aproxima deles um espírito, né, um companheiro desencarnado que trabalha na creche, né, com a aparência de um velhinho, né, que pede para conversar, né, tanto com o Aniceto quanto com o companheiro lá, né, a Ismália, né? Então vamos lá, olha só. Ele pergunta para o Aniceto: e o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendi o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo da sua ausência. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles, né? Então ele é um espírito desencarnado, né, que estava lá trabalhando, isso já é um espírito mais equilibrado, né? E ele está pedindo notícias dos parentes, né? E falando que ele mesmo sente falta, né, dos companheiros, da família, dos parentes ali, né? E aí, olha só, nos olhos transparecia tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Ele queria pedir algum tipo de ajuda, né? Que talvez ele soubesse ali que talvez não fosse possível, mas ele estava lá, né, naquela vibração de quem estava arriscando ali, né? Vamos tentar, vamos ver o que rola, né? Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na Terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências em favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir, de mais perto, os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. O que ele está falando, né? O companheiro está desencarnado, né? Vamos pedir, tá, Tereza? Pedir por ela assim. O companheiro está desencarnado, né? Ele está com muita saudade da família, a família está com muita saudade dele, né? E o Alfredo está explicando para ele a diferença da assistência que ele pode fazer no plano espiritual e no plano físico. Ele está falando assim, ó, no plano físico, né, nós temos muito sentimentalismo, né? Aquela coisa assim, vou passar a mão na sua cabeça, vou te dar colinho, né? Vou, né, te proteger mesmo que você esteja errado, né? Aquela coisa que a gente tem muito, né, com as pessoas que a gente ama, né? Mesmo que você esteja errado, eu estou do seu lado e não importa, né? Aqui, ó, a saudade que fere, aqui, ó, né? O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta.
É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. Saudade que fere, impedindo-nos de atender à vontade divina, não é útil nem louvável. É enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos de água e falou em voz súplice. Então ele começou a chorar, por causa de saudade, gente? Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade das suas observações. Graças a Jesus, venho melhorado muito minha vida mental nos deveres novos que me concedeu. E, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e filhos. À noite, quando me concentro em preces habituais, sinto em torno de mim seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram a fundo, atraindo minha atenção para a terra, e às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Então ele está falando assim, o pensamento da família dele atinge ele lá no plano espiritual. Principalmente de saudade, de tristeza, as dificuldades pelas quais a família dele está passando, atingem ele lá. Sei que a esposa e os filhos estão me chamando dolorosamente por mim. Essa certeza me perturba de algum modo. E olha que é um espírito mais equilibrado, gente? Se o negócio não é mole, não. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço minhas obrigações, no entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo os angustiosos apelos do lar sem meio de atender, como se faz indispensável. Então ele está lá, a família dele está lá, chamando por ele, desesperado. Deve ser uma família extremamente dependente, a esposa, os filhos deviam ser pessoas que muito dependentes dele, e aí ele lá no plano espiritual trabalhando numa condição boa, a condição espiritual dele é boa, ele já está lá como trabalhador, ou seja, ele deve ter desencarnado há pouco tempo, mas ele já está numa condição ali de equilíbrio espiritual, o que é algo fantástico, para poder ser, para se dizer o mínimo, e mesmo assim, ele está passando ali um perrenguinho, está passando ali uma dificuldadezinha, Então a gente vê que o negócio ali não é tão fácil quanto a gente imagina, Muitas vezes mesmo os espíritos equilibrados podem sentir ali o apelo da matéria daqueles que estão precisando. Tá dando para entender, pessoal? Se tiver alguma coisa confusa, por favor, tá? Aí ele continua aqui, E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria-lhes pedir auxílio, para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimento. Quem sabe me considerar agora a permissão precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Então ele vai pedir para mandar mensagem. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do senhor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender, e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-lo ponderar. Então ele vai responder para o companheiro lá, para o trabalhador. Não será impossível satisfazê-lo, caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção da sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio que seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformar-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Olha só, Então ali a separação deles tem um motivo. Eles precisam aprender a ficar sozinhos. Eles precisam de experiências que juntos eles não conseguiriam ter, Porque às vezes o apego, O apego é uma armadilha, Então assim, eles precisam aprender a existir separados.
As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, que Deus nos deixa sozinhos, às vezes, a fim de refazer-nos o aprendizado, melhorando o coração. A solidão, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar as próprias realizações. Por enquanto vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, como fazer se não pedir para eles e para nós as bênçãos do Eterno? Ou seja, né? O que o Alfredo está falando para ele? Você tem que aprender a viver sem você. Né? Muita gente pede uma mensagem espiritual, a gente quer que a família, né? Muitos espíritos querem comunicar e a família quer uma comunicação, né? Mas talvez naquele momento uma comunicação não vem porque não é o momento adequado para aquela situação, né? Porque às vezes a pessoa precisa aprender a ficar sozinha, ela precisa desapegar, né, da dependência, né? Muitos companheiros aí cheios de boa vontade, com as melhores potencialidades aí, né, muitas vezes se anulam na expectativa de que outros venham resolver, né, as suas questões. Aí quando isso é retirado, né, eles ficam como se fossem verdadeiras baratas tontas aí, sem saber o que fazer, né? Então isso é uma coisa muito, muito importante da gente notar, da gente perceber, né? Então é uma coisa muito fundamental, né, vamos dizer assim, para a gente poder entender a nossa caminhada eterna, a nossa vida espiritual, né? Precisam eles de conformação com a realidade justa, e você que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evoluir e aperfeiçoar na senda nova que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio nos seus pensamentos? Tão dedicado é você à família de sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo para ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos autorizei a visita de 2 colegas à esfera da crosta, a fim de reverem a viúva e abraçarem de novo os filhinhos, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente, ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Olha só, né? Então ele está contando aqui que eles se perderam, né? Exatamente por quê? Porque eles não estavam dando conta de lidar com as situações que estavam acontecendo dentro da casa deles, né? Então eles estavam lá sofrendo, estavam lá passando dificuldade, né? E foram visitar a família, 2 servidores da colônia, né? E acabou que eles foram e ficaram. Imagina isso, gente. Os espíritos encarnados, eles foram e ficaram, né? Então assim, né? Ficaram ali dominados, né? Ficaram ali presos, né? Ficaram ali totalmente paralisados na caminhada da vida, né? Então olha só que coisa mais triste, né? Eles foram lá para ajudar a família, não aguentaram, ficaram, conseguiram voltar para a colônia, né? Muito sério isso, né? Os fluidos pesados, peraí, deixa eu só fechar aqui, gente. Me manda uma conseguindo enxergar aí no Instagram para a gente continuar o estudo. Então vamos lá, né? Voos de grande altura pedem asas fortes. Olha a frase que o companheiro espiritual traz aqui, né? Voos de larga altura pedem asas fortes. Está dando para perceber o estudo aqui, gente? Está dando para ver o vídeo? Está funcionando direitinho? Me fala, por favor, né? Se tiver, me manda uma mensagem aqui, por favor. Então vamos continuando, né? Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou e murmurou. Deus o ilumine muitíssimo o seu entendimento. Admiradíssimo, notei que outros colaboradores se aproximaram, rogando esclarecimentos,
edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Olha que interessante, né? Então esse capítulo aqui fala muito pra gente sobre a dificuldade que às vezes os espíritos têm de vir no plano físico, né? Porque muitas vezes o que tem aqui no plano físico, né, são situações que podem deixar eles presos aqui, né? Se o espírito não tiver o equilíbrio adequado, se o espírito não tiver, né, um nível espiritual adequado para poder vir, né, ver o que está acontecendo e não ficar preso, é possível que a entidade venha aqui para ajudar e fique desequilibrada, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando um parente da gente desencarna, alguém que a gente ama morre, para não ficar chamando a pessoa. Às vezes, ela tendo uma condição espiritual boa, ela não está preparada. Né? O caso aqui do Alonso, o Alonso é um trabalhador lá da colônia, né? Do posto de socorro. E mesmo assim, né, o mentor não considerou que ele estava pronto para poder vir ver a família dele. Né? Ele ia ser muito abalado, né? Como ele diz ali, se ele fosse, a chance era que ele ficasse. Né? Tá escutando não, gente? Agora tá ouvindo? Tá ouvindo, gente? Tá ouvindo? O que acontece? Se ele fosse, ele não conseguia voltar. Né? Talvez ele ia ficar preso. Né? Então o ato, às vezes, de caridade, da espiritualidade, deixar o companheiro vir e tal, depende de uma série de fatores. Depende de muita coisa que está acontecendo, depende de muitas situações, né? Porque a gente não sabe a condição do espírito. Né? A gente não sabe, né, como é que está o companheiro que está lá no plano espiritual, se ele consegue vir, se ele dá conta de vir, né? Se ele tem autorização para vir. Né? Então aqui é uma coisa para a gente poder refletir, né, sobre mesmo os bons espíritos, né, tem que tomar cuidado com essas questões de espiritualidade. Por quê? Porque às vezes eles não dão conta, né? Às vezes eles não dão conta de virem ao plano físico sem se envolverem na nossa energia. Né? Mas imagina, né? Você chega aqui, aí tem uma pessoa que você ama, um filho, né? Tá passando dificuldade, imagina. É difícil mesmo, eu imagino que seja muito difícil sair da condição, né? Imagino que seja realmente uma prova, né, muito grande, né, para todos nós aí, né, aceitar, né, e tipo assim, vão embora agora, tchau para vocês aí, se vira aí com um problema aí, não é isso, claro, né, gente, mas imagina, né, a gente vai querer ficar, vai querer resolver, vai querer ajudar, vai querer dar uma solução para o que está acontecendo, e muitas vezes o que isso vai resultar? Perda, desequilíbrio, né, muitas vezes isso vai resultar num problema espiritual muito maior. Né? Porque às vezes aquela pessoa que a gente ama, aquele companheiro lá, que a gente acha que é tão importante, tão especial, e é mesmo, né? Ele precisa de passar por um aprendizado de solidão. Muitas vezes a gente não entende isso, é tão difícil, né? Às vezes a gente entender que aquela pessoa que a gente ama, aquela pessoa que é especial pra gente, né? Às vezes a melhor coisa para ela é o aprendizado silencioso. Né? E isso é difícil para qualquer espírito, né? Inclusive para os bons espíritos. Né? Os espíritos superiores também tem que tomar certos cuidados aí, porque senão eles ficam, né, na ânsia de ajudar, de proteger, na ânsia ali de envolver aqueles que eles amam, eles podem ficar presos ali na crosta, ali, ficar presos no plano físico. Né? Lembra do nível renúncia, né? A Alcione, quando ela vai reencarnar, o espírito fala para ela, fala assim, ó, você vai chegar lá, o mundo nevoeiro te pega, cuidado, senão você vai ficar preso ali. Né? Ou seja, você vai querer ajudar, você vai querer viver aquela vida ali, você vai querer participar de tudo ali, e na hora que você vê, você não consegue voltar para cá não. Né? Você vai ficar tão envolvida, né? Então é uma coisa muito, muito difícil. Né? Gente, está dando para entender, né, o tema aqui do estudo de hoje, está dando para a gente pegar aí o assunto. Né? Outra coisa que a gente queria falar, né, para todo mundo é que a gente amanhã, né, a gente vai fazer o estudo de pergunta e resposta. Né? Não sei se vocês viram a mensagem que o Liel mandou ontem, né, falando sobre que o núcleo da Terra parou, né, aquela coisa toda, né, o pessoal está meio assustado com isso, aí a espiritualidade mandou a mensagem aí para poder tranquilizar a gente sobre, né, que isso é um fenômeno natural, né, mas que tem uma representação espiritual sim, né, ele é um reflexo de uma situação espiritual, né, nós vamos falar disso amanhã, né, com mais tempo, com mais detalhe, mas que nós estamos passando, né, por um processo aí de transformação muito grande, né, então a gente tem batido muito algumas teclas aí que os amigos espirituais têm falado pra gente,
né, que agora, mais do que nunca, né, nós temos que lutar para fugir, né, dos processos de culpa que a gente tem e de fuga que a gente tem cultivado aí na nossa caminhada evolutiva, né? O que você acha de ouvir música para dormir? Olha, muito bom. Se forem músicas elevadas, né? Porque a música, ela induz vibração na gente, né? Então, assim, se eu ouço uma marcha militar, eu vou me preparar para brigar, né? Se eu ouço uma marcha para poder correr, ou se eu ouço uma música, né, que trabalha a sensualidade, eu vou movimentar essa energia na minha intimidade. Então, para me dormir, para me descansar, né, o ideal é que eu busque uma música com uma vibração de espiritualidade, né, de tranquilidade, tá? A música é uma grande ferramenta indutora de energia. Isso aí a espiritualidade fala, né, desde tempos imemoriais. As primeiras expressões do ser humano, né, diante aí da sua criatividade são expressões musicais, né, dado ao poder da música de trabalhar as nossas sintonias, né? Mas se você gostou, tá ótimo, né? Se você traz uma vibração boa, um sentimento de paz, de amor, é ótimo, né? A música, né, o que importa é a vibração que ela traz pra gente, né? Depende da música, né? Você tá falando da questão da guitarra, depende, né? Se for uma coisa agressiva, que dói no ouvido, né? Então, assim, normalmente o que acontece? Né? Uma música boa para dormir é uma música calma, tranquila, né? Que, né, embale, né? Então, assim, tem que ver o que agrada a gente. Mas claro que isso vai de gosto a gosto da pessoa, né? Eu sou o cara da música clássica, né? Eu gosto de música orquestrada, né? Então, assim, eu gosto de música mais calma, né? Mas cada um de nós é um espírito diferente do outro, né? Então, se você está sentindo, faça, né? É importante a gente entender aí, né, o que a gente dá conta, o que a gente consegue, né? Então, se você está sentindo aí espiritualmente bem, manda bronca, meu amigo, né? Não tem erro não, né? A gente tem que fugir ou então aprender a perceber as nuances de cada música, né? Aprender a perceber as nuances de cada vibração, as nuances de cada energia, de cada sentimento, né? Então nós temos que aprender aí, né, a saber o que faz bem e o que faz mal pra gente, né? Isso aí é algo que, né, tem um básico, mas né, exatamente. Você vai ver lá, né, como é que fala lá, né, a marcha das Valquírias, você não vai dormir, né? Você vai ver lá, né, a Quinta Sinfonia do Beethoven, vai ser um trem que não vai te ajudar a dormir, né? Mas você vai ver a Pastoral do Mozart, né, vai te acalmar, né? Então, assim, a vibração é tudo, né? Então tem música clássica que é tema de guerra, né? Né? Então a marcha fúnebre lá, pam, 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 né? Tan, 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 não vai ajudar a dormir muito bem, né? Então, assim, a música em si, ela encerra uma vibração, né? Então, exatamente o que acontece? A vibração atrai os que gostam daquilo e afasta quem não gosta, né? Então, posso ter mas isso depende muito. Eu posso ter um espírito trevoso que gosta de Mozart. E eu posso ter um espírito superior, né, que gosta de música popular, né? Então, assim, né, depende muito, né? A gente tem que estar sempre, né, prestando atenção aí, né? Prestando atenção para ver, né, com o que a gente está se associando mentalmente, né? Lembrar disso sempre. Vivemos ali, ó, onde a gente está projetando o nosso pensamento. Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento, né? Isso é muito, muito importante, né, para a gente entender, né, e para a gente caminhar, né, enquanto espírito eterno que nós somos, né, espíritos imortais, né? Caminho aí do bem e da luz, né, meus amigos? Sobre o sentimento de culpa e fuga da mensagem de ontem, essas situações podem gerar diminuição do fluido vital? Pode, porque você vai atrair espíritos vampiros, né, que pensam igual, né, e um vai ficar sugando do outro, né? Então, nós estamos no momento de trabalhar o nosso auto-amor, a nossa autocompreensão, né? É aquilo que o André Luiz fala, né, que é a maior surpresa que ele teve quando ele chega no mundo espiritual é o quê? Estar frente a frente com a própria consciência. Isso, para o espírito equilibrado, é uma beleza, tá? Mas para o espírito que está fugindo de si mesmo, para o espírito que está desesperado para não ver nada, né? Para não perceber nada, para fugir dos seus compromissos, é terrível, né? Então, assim, olha só essa nuance, né? Sobre o capítulo de hoje, os desencarnados, independente de onde estejam, podem sentir a vibração e o sofrimento dos desencarnados. Ó,
Normalmente podem, tá? A questão é como que eles processam isso. Né? Por exemplo, o Alonso aqui, apesar de ser um espírito bom, né? Você vê que ele é um espírito, um trabalhador do bem, ele não tinha muita condição para lidar com as vibrações da família. Dá a entender, né, no capítulo, que ele é um espírito recém-desencarnado. Você deve ter desencarnado ali 1 ano, 2, talvez no máximo aí, né? Então ele está sendo muito impactado ali pela energia da família, né? Já outros espíritos conseguem processar isso de maneira mais equilibrada, né? O André Luiz demorou muito tempo aí na casa dele, né? Então, assim, ele não sentia como o Alonso, mas ele sentia inconscientemente o envolvimento familiar que estava ali à volta dele, né? E isso, de certa forma, o incomodava, né? Então, assim, ele sentia, não do mesmo jeito, né? Você acha os filmes, desenhos, espiritismo de forma popular, que falam de fantasmas, espíritos e tal? Depende. Depende, né? Tudo tem um ponto de vista, tudo tem algo útil, né? A questão é você não acreditar que aquilo ali reflete a realidade, né? Muitos conceitos de espiritualidade são trabalhados, né, pela ciência, pelo cinema, pelos filmes, pelos livros, que são muito interessantes, né? E que muitas vezes até nos ajudam aí, né, a desenvolver valores e aprender, né? É como se fosse uma primeira ideia, né? É igual as mitologias do passado nos ensinavam sobre espiritualidade, ensina, né? De uma maneira simplória. À medida que você cresce, aquilo ali vai se transformando, vai se melhorando, né? Mas ajuda sim, pode ser que ajude. O sonho seria uma estratégia semelhante de uma mensagem? Não, porque o sonho, a gente não lembra do sonho da maneira, vamos dizer assim, 100%. O sonho é a nossa mente tentando processar a informação que o nosso espírito teve no mundo espiritual, né? Então, muita gente vai no mundo espiritual, né? E a gente tem informações, tem percepções lá. Quando te volta para o corpo físico, né? O nosso cérebro cria o sonho em cima daquilo. Então o sonho ele não é uma fonte de informação fidedigna, ou seja, né, você não vai acreditar em tudo que está ali no sonho, né? O grande erro de muita gente é isso, a pessoa, né, tem um sonho lá, vê lá um processo no sonho e acha que aquilo ali é a coisa mais, né, verdadeira, né, 100% que existe. E o sonho nos engana muito. Mais uma vez, por quê? Porque o nosso cérebro não é capaz de entender muita coisa que a gente percebe do mundo espiritual. Então o nosso cérebro ele adapta, né? Ele usa a informação que tem, ele usa, né, aquilo que está dentro da capacidade dele ali de percepção, de entendimento, né? E muitas vezes a gente se perde com aquilo. Então a pessoa fica preocupada demais com o sonho, muitas vezes ela vai ter interpretações erradas, tá? Então a gente tem que guardar do sonho o quê? A vibração que ele traz pra gente, né? Que tipo de vibração que o sonho está trazendo, né? Uma vibração boa, uma lembrança positiva? Normalmente os sonhos de encontro com as pessoas, né, com pessoas que a gente ama, trazem uma emoção muito grande, né? Você sabe, nossa, isso aqui é diferente, né? Muitas vezes é assim. Por causa do vampirismo, da perda do fluido vital, é quando a pessoa com depressão passa a sentir baixa energia e fraqueza para as tarefas do dia a dia também. Porque o que acontece? A gente atrai quem pensa igual. Então, se eu começo a pensar com depressão, com tristeza, com ressentimento, com amargura, o que vai acontecer? A tendência é que eu atraia seres que pensem da mesma forma. E aí eles vão começar a sugar as minhas ideias e dar as ideias doentes dele para mim, de ficar naquela troca, né? E isso pode gerar ali um problema psíquico, um problema espiritual, né, que vai atrapalhar aí a nossa caminhada, que vai atrapalhar aí a nossa jornada evolutiva, digamos assim, né? Então muitas vezes acontece sim, né, de ser um vampirismo aí, né, um vampirismo reverso aí também. A gente às vezes vampiriza espírito, atrai eles, né? Tem como saber se a pessoa passa por desdobramento durante o sono? A própria pessoa, a gente sabe que a pessoa está passando, né? Qual? A gente, da gente mesmo, a gente saber que o outro, né? Normalmente o desdobramento, né, o médium, ele vai ter ali uma percepção mais clara do que está acontecendo, normalmente, tá? A gente sempre desdobra quando dorme, né? Normalmente a gente vai mesmo para o plano espiritual quando está dormindo, tá? Mas normalmente o desdobramento de alto nível, né, que o pessoal fala, que é lembrar, ver os espíritos e tal, isso normalmente a pessoa consegue lembrar de alguma coisa, tá? A própria pessoa, lembrança, sensação. A pessoa tem uma sensação íntima de que alguma coisa aconteceu, de alguma coisa que ela passou, né? Alguma coisa ali que ela precisou, né, ou precisa trabalhar, né?
e aquilo ali para ela é algo bem, vamos dizer assim, bem claro, tá? É possível sim a pessoa perceber algum fenômeno que está acontecendo com ela, né? E isso, o desdobramento é uma das faculdades mediúnicas, né, que você pode treinar, né? Quando você tem o desdobramento, você tentar ficar mais lúcido. Tem gente que anota, né? Guarda um bloquinho, assim, um gravador, né? Para poder anotar, né? O que percebe, o que lembra, né? No sonho lá, e isso muitas vezes ajuda. Isso, o sonho é a tentativa de processar os encontros espirituais, é isso. Imagina que o cérebro recebe um monte de informação, Regiano, e aí ele pega essa informação e ele tenta processar aquilo. O sonho é aquilo. Ele tentando entender o que é esse tanto de informação que está chegando para ele de uma fonte que ele não conhece, né? De uma fonte extrasensorial, ou seja, que não vem dos 5 sentidos, né? E aí vira aquela coisa confusa. Por isso que o sonho às vezes é muito confuso. Tem umas coisas que é muito sérias, você está lá conversando com um parente desencarnado, né? E você está naquela vibração de amor, aí na hora que você vê tem um urso pulando na rua, tem você voando, né? Porque está tudo misturado, né? Por isso que os sonhos, né? Quando a gente tem um sonho com alguém que a gente ama, um desencarnado, essas coisas assim, né? A sensação não engana, né? Ou seja, a sensação é muito forte mesmo, né? A gente lembra ali com muita profundidade do que está acontecendo, do que a gente passou, né? Então, assim, é muito profundo, né? Dá pra gente perceber a diferença, né, pessoal? Pessoal, a gente está terminando, lembrar, amanhã é o nosso dia de estudo, né? Nós vamos continuar com o nosso estudo amanhã, e amanhã é perguntas e respostas, né, sobre doutrina, né? E a gente continua amanhã, se Deus quiser e permitir. Teve um amigo meu que sonhou que estava matando demônios, chegou o cara lá de baixo e debochou dele, como se as tentativas dele fossem isso. Aí deve ser um sonho que a mente dele criou, tá? Porque ninguém mata, né? Primeiro que demônio não existe, né? Existem espíritos, e os espíritos no plano espiritual eles não morrem, né? Apesar que eles podem até achar que estão morrendo, né? Eles não morrem, tá? Então isso aí pode ser aquilo que a gente chama de sonho reflexivo. Ele viu um filme, alguma coisa que impressionou ele, e a mente dele produziu aquilo. Também tem sonhos desse tipo, que são a nossa mente criando mesmo para nos divertir ou para nos atender, né, em algumas questões aí que são da nossa intimidade. O que é a fé raciocinada? A fé é baseada na sua compreensão. É acreditar porque você entende, não porque falar que você tem que acreditar, né? Também a gente pode entender fé raciocinada como uma fé baseada na experiência. Aquilo que eu experimento com os meus sentidos, eu acredito. Aquilo que eu não experimento, eu tendo a não acreditar, né? Ele disse que sonho foi muito real, aí tem que ver, né? Mas pelo que você está falando aqui, pode ser sim o que a gente chama de sonho reflexivo. Ele teve lá um sonho só para, né? Só a mente dele mesmo lá produzindo aquilo que ele queria, tá? Porque eu duvido muito que alguém fosse brigar com o demônio no plano espiritual, até porque, né? Os espíritos não estão ali para brincar, né? As entidades trevó de verdade, você não sai brigando com ela assim. Nós não temos condição de fazer isso, não, tá? Isso aí é mais a mente dele processando aí, né? E criando aí umas imagens aí para poder, né, agradá-lo do que qualquer coisa, tá? Então é isso, meus amigos. Amanhã, né, nós vamos continuar com o estudo, né? Amanhã às 8 horas, perguntas e respostas de doutrina, tá bom? Quem quiser participar de evangelho também, tá? Fique muito à vontade aí, né? Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer nossa prece para terminar, né? Elevando o nosso pensamento ao Cristo e pedindo neste momento que o seu amor nos envolva. Que possamos desenvolver a nossa capacidade de compreender, respeitar e amar. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de sermos úteis e nos ensine a colaborar com o reino do teu amor. Mostra-nos, Mestre, como amar, respeitar, proteger e, acima de tudo, como construir em nós mesmos o templo da tua paz. Fica conosco hoje e em cada momento. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, né, boa noite a todos. Né, que Jesus nos abençoe. Amanhã, se Deus quiser, né, estamos aí, né, de volta, né, com os trabalhos da casa, né, com os estudos, às 8 da noite. Muita paz, muita luz, né? Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus.